Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelas e mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez com um vídeo tradicional que eu sempre posto no primeiro dia do ano, te trazendo as minhas recomendações sobre qual câmera comprar agora no ano de 2022. Um feliz ano novo a todos, espero que vocês também tenham tido um ótimo Natal. E eu quero começar te dizendo que talvez esse não seja o melhor momento para você comprar uma câmera. O dólar tá super alto, o mundo tá meio estranho com toda uma questão de pandemia e política, talvez esse seja um bom momento para você ficar com o seu equipamento, aprender o máximo sobre ele, tentar extrair o máximo possível do seu equipamento ao invés de fazer um upgrade. Mas talvez a sua câmera esteja quebrada, talvez você não tenha nenhuma câmera, talvez você queira comprar uma câmera de qualquer forma. E aí sim, nesse caso, esse vídeo vai te ajudar a escolher dentre as melhores opções de câmeras híbridas que lhe permitam trocar de lentes. E eu estou falando então de câmeras híbridas, são aquelas que tanto fazem foto quanto fazem vídeo. A gente não vai falar de câmeras que só faz foto e também não vai falar sobre filmadoras ou sobre câmeras de cinema, a gente vai falar sobre câmeras híbridas. E câmeras que lhe permitem trocar de lentes, porque eu acho que essa é uma característica fundamental para justificar uma pessoa sair do celular e investir numa câmera profissional, porque a imagem que você consegue com o celular atualmente é fantástica. O que o celular ainda não consegue fazer tão bom ou tão bem quanto uma câmera profissional é, por exemplo, fotografia macro, quando você utiliza a lente correta, é fazer fotografia telefoto, né, com uma lente bem comprida para fotografar pássaros, esportes, estrelas e tal. Fazer fotos ou vídeos com fundo desfocado, porque ainda que alguns celulares hoje em dia já fazem até vídeos com fundo desfocado, não fica tão orgânico, não fica tão natural quanto uma câmera profissional é capaz de fazer. E aí você deve estar pensando, mas Álvaro, existem câmeras da Canon, da Sony e tal, que não lhe permitem trocar de lente e que talvez valham a pena, lá Sony ZVs e tal. Essas câmeras realmente são boas, mas além delas não permitirem que você troque de lente, elas vêm com algumas limitações com relação a performance em baixa luz, qualidade do sistema de autofoco, algumas não lhe permitem colocar microfone externo, e no final das contas o preço dessas câmeras ou é igual ou se bobear até mais caro do que a primeira câmera que eu vou trazer aqui na minha lista que lhe permite trocar de lente. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês câmeras híbridas que lhe permitem trocar de lente com base na minha própria experiência, com base na minha oportunidade de utilizar essas câmeras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa. Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelas. Se você é novo aqui, eu quero te contar que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago tutoriais, revisão de produtos e dicas bem como este vídeo. Então eu quero sim desde já te pedir para que você por favor se inscreva no canal, clique no sininho para ativar notificações e confira os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal. Mas chega de jabá, vamos direto ao assunto, fiz aqui uma listinha para garantir a nossa objetividade e eu quero começar te apresentando a minha recomendação daquilo que eu chamaria de melhor câmera custo-benefício dentre as mirrorless que trocam de lente no ano de 2022 e não podia ser diferente, continua sendo a Canon SL3. Uma câmera que eu já recomendei várias vezes aqui no canal, mas continuo recomendando, ainda que atualmente ela esteja sendo vendida por R$6.000, o que é um absurdo. O dólar está super caro, ela costumava ser bem menos do que isso. Ainda assim, para fotografia, essa é uma câmera que tem um sensor cropado, que vai ser muito maior e muito melhor do que a câmera do seu celular. Você vai conseguir ter uma ótima performance em baixa luz, vai fazer fotos com fundo desfocado, pode tranquilamente utilizá-la em situações mais profissionais. Ela tira 5 fotos por segundo para fotografia esportiva, tem um bom sistema de autofoco. Ninguém vai ficar triste ou aborrecido com a habilidade fotográfica dessa câmera. Para vídeos em 1080p também, essa é uma câmera que grava 1080p até 60 quadros por segundo, então você vai conseguir fazer câmera lenta de até 40% da velocidade original, e ela tem um sistema de autofoco maravilhoso que é o Dual Pixel avançado, capaz de identificar e rastrear continuamente o foco do olho de uma pessoa. Então você vai garantir o foco cravadinho no olho da pessoa, o que é bem útil, principalmente quando você quer fazer vídeos com lentes bem abertas para deixar o fundo bem desfocado. Ela tem uma estabilização digital bem legal, não é que o sensor dela é estabilizado, mas ela tem uma estabilização digital que coloca um pouquinho a imagem e ajuda bastante, e ela tem um sistema de cor super legal que faz com que os tons de pele, o azul do céu, o verde da natureza, fique bem orgânico, fique bem natural, você basicamente não vai ter que fazer nenhum tipo de correção de cor. O que eu não gosto dessa câmera, até para que você possa tomar uma decisão informada, são os vídeos em 4K. Essa câmera não é boa para gravar vídeos em 4K. Primeiro porque ela tem um fator de crop horrível de 1.7 vezes, que eu estou ilustrando aqui para vocês. Ou seja, nenhuma lente ultra grande angular vai continuar se comportando como uma lente ultra grande angular quando você colocar 4K e vivenciar esse fator de crop. A outra coisa é que ela perde o sistema de autofoco maravilhoso que eu acabei de mencionar e vai para um sistema de autofoco híbrido que é muito menos preciso, você vai perceber a diferença na hora que você tiver com um sistema de autofoco inferior.
Ela também passa a ter um problema de rolling shutter, que é quando a imagem fica mais gelatinosa, né? Parece que o vídeo fica muito pouco profissional. Então você vai ter que usar essa câmera paradinha num tripé, com foco manual, para que você consiga utilizá-la em 4K, bem distante da câmera, talvez com uma lente mais aberta para compensar o fator de crop. E além disso, a bateria dela é consumida mais rapidamente também quando você está gravando em 4K. Então 4K não é uma boa coisa para se fazer com essa câmera. E a outra coisa que eu não gosto dela também é que ela não tem uma saída para fone de ouvido, então você não vai conseguir monitorar o seu áudio enquanto você estiver gravando, e eu acho que isso é muito importante porque o áudio é 50% do vídeo. Mas ainda assim, com todos esses problemas, para quem está querendo fazer fotos ou vídeo em 1080p, essa continua sendo, na minha opinião, a melhor câmera custo-benefício no ano de 2022. Mas Álvaro, por que você nunca fala sobre a Canon M50? Né? Elas custam mais ou menos o mesmo preço e é uma câmera mirrorless, teoricamente tem uma tecnologia mais avançada, tem um Electronic Viewfinder ao invés de ser um sistema de visor óptico, né? A Sony M50 ou mesmo a M50 Mark II são boas câmeras. O motivo pelo qual eu não recomendo e normalmente não as acrescento na minha lista de recomendações é o bocal que a Canon escolheu para colocar nessa câmera, que exige lentes específicas para esse tipo de câmera. E as lentes, as opções de lentes são muito limitadas. Você tem algumas lentes muito boas, principalmente de marcas alternativas da Sigma, mas o fato de que a Canon agora está investindo mais na linha R, e tem muitos boatos de que ela vai lançar câmeras de sensor cropado na linha R, faz eu pensar que a Canon não vai investir em produção de lentes avançadas para a linha M50, M50 Mark II, o que também vai fazer com que as marcas alternativas também não invistam em fabricar lentes mais avançadas. Ou seja, se você comprar uma M50, uma M50 Mark II, você vai ter que ficar satisfeito com as lentes que estão disponíveis na atualidade. E se você evoluir no seu hobby ou na sua profissão, você talvez tenha que viver com adaptadores, o que nunca é ideal, ou talvez tenha que vender a sua câmera e as suas lentes para ir com uma marca mais convencional. As Canons DSLR tem lentes mais baratas, você pode utilizar tanto as lentes EF-S quanto as lentes EF, né? Tanto para sensor cropado quanto para sensor full frame. Você encontra com facilidade lentes usadas, e é uma coisa que eu sempre recomendo, e também encontra lentes de marcas alternativas como Tamron, Rokinon, Yangnu e assim por diante. Então eu acho que a Canon SL3 faz mais sentido do que a Canon M50 como câmera custo-benefício agora no ano de 2022. Beleza, Álvaro, entendi. Mas eu quero uma câmera que faça um 4K de verdade. Eu quero um 4K com autofoco, sem crop, sem rolling shutter, sem destruir a minha bateria. Qual é a câmera então que me dá um 4K de verdade? Bom, aí, eu vou falar sobre 3 câmeras que respondem a essa pergunta. Na minha opinião, a melhor delas, a melhor opção, seria a Sony A6600. Também é uma câmera de sensor cropado, que faz tudo que a SL3 faz e mais, né, com relação à fotografia, mas vai te entregar um 4K 30 quadros por segundo sem crop, com um ótimo sistema de autofoco, também com foco no olho tranquilo. Ela inclusive vai te trazer uma performance em baixa luz muito melhor, ela vai te dar um alcance dinâmico maior. Alcance dinâmico é a habilidade de uma câmera enxergar os detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras numa cena de alto contraste. E ela te entrega um alcance dinâmico maior porque ela te dá a opção de gravar em modos dessaturados, como o S-Log2 e o S-Log3, que além de tudo também te dão um ponto de partida mais neutra para sua correção de cor. Ela tem um sensor estabilizado, ou seja, além de ter uma estabilização digital como o da SL3, ela tem um sensor que também não é fixo, que também se movimenta para compensar as vibrações, e ela não tem limite de gravação. No caso da Sony SL3 ou da M50, depois de 30 minutos ela para de gravar sozinho, e isso não acontece na Sony A6600. E além disso ela vem com uma saída para fone de ouvido, que foi uma reclamação que eu fiz agora há pouco também. O problema é que ela custa R$13 mil. R$13 mil. Ela é mais do que o dobro do preço da Canon SL3. Álvaro, mas aí também não é tão legal. Tem alguma que seja um pouco mais barata? Tem a minha queridíssima Canon 90D. A Canon 90D, ela é mais barata, ela custa R$10.500. Ela tem cores melhores do que a Sony, na minha opinião. Já fiz um vídeo mostrando por que eu tenho essa opinião. Ela tem uma telinha flip melhor, porque ela vira para o lado ao invés de virar para cima. Ela é touchscreen. Ela tem os menus mais fáceis, ela brilha, é tudo melhor com relação à telinha flip. E as lentes, como eu falei, são mais baratas, você tem lentes usadas e consegue encontrar lentes de marcas alternativas. E ela custa R$10.500 e, na minha opinião, é uma ótima opção. Ela não tem IBIS, porém, o sensor da Canon 90D é fixo, mas ela tem a estabilização digital. E ela tem também os 30 minutos de limite de gravação, tal como a SL3 também tem. Então, uma desvantagem da 90D versus a Sony A6600. Por isso que a Sony A6600 veio na frente da Canon 90D. Álvaro, eu quero mais barata ainda. Tem alguma coisa mais barata ainda que isso? Tem. Tem a Sony A6400, que é vendida por R$9.700. E ela é uma Sony A6600
sem duas coisas, sem a saída para fone de ouvido e sem a estabilização do sensor. Então você pega a Sony a6600, coloca uma bateria menor, né? A bateria vai durar menos, tira a saída de fone de ouvido e tira a estabilização do sensor, você tem a Sony a6400 e paga por ela R$ 9.700 ao invés de pagar R$ 13.000, que seria o preço da Sony a6600. Essas são as opções que eu recomendo e que já testei de câmeras híbridas, que além de fazer excelentes fotos, também gravam vídeos em 4K de verdade. Porém são 4K a 30 quadros por segundo. Você não vai conseguir fazer câmera lenta significativa 4K, consegue fazer em 1080p. Elas inclusive fazem 1080p a 120 quadros por segundo. Mas em 4K você vai poder fazer câmera lenta de no máximo 80% da velocidade original, que é praticamente imperceptível. Aí você pode não estar se perguntando, Álvaro, então qual que é a câmera supra-sumo? A câmera em 2022 que você recomenda para que eu possa ganhar dinheiro com ela, né? Para que eu possa fazer trabalhos profissionais e conseguir recuperar o meu investimento. Câmera que não vai ter absolutamente nenhuma limitação, que vai me entregar o melhor possível. O que é o melhor que eu consigo de câmera híbrida no ano de 2022? E aí, se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu vou responder, que é a Sony a7S III. Essa é uma câmera que é capaz de gravar vídeos 4K a 120 quadros por segundo, em 10 bits, 422, OI, 600 megabits por segundo, sem limite de gravação, sem superaquecer. Você tem a oportunidade de gravar externamente no Atomos Ninja 5 em RAW, até 4K 60 quadros por segundo. Você tem um excelente alcance dinâmico de 15 stops, gravando em S-Log3. Se você não quiser gravar em S-Log3, você pode colocar em S-Cineton, que é um perfil de cor super adorado aí pelo cinema, que antes era só presente na Venice, que é uma das câmeras mais caras da linha de cinema que a Sony vende atualmente. Essa é uma câmera que tem uma performance em baixa luz incrível, ela enxerga no escuro muito melhor do que o olho humano é capaz de enxergar no escuro. Também tira fotos muito boas de 12 megapixels, né? Foi um trade-off aí que a câmera teve que fazer para entregar vídeos em 4K super legais. Tem uma telinha flip fantástica que vira do jeito certo ao invés de ser para cima, como é o caso da Sony a6600. Não tem limite de gravação, tem saída para fone de ouvido. Enfim, é uma câmera que, na minha opinião, entrega tudo que você precisa. O que ela não tem de bom? Ela não grava vídeos 6K, ela não grava vídeos 8K. Fora isso, eu acho que não tem nada mais que alguém poderia reclamar com relação a essa câmera. E o preço dela também é um absurdo. No Brasil, com o dólar caro do jeito que está, essa câmera está sendo vendida por R$ 38.000. Então compara aí com os R$ 6.000 da Sony, da Canon SL3, você percebe que realmente o conceito custo-benefício se aplica nesse caso. Essa é uma câmera que entrega muito benefício, mas a Sony a7S III obviamente não tem um baixo custo. Mas se você quer o melhor que uma câmera híbrida é capaz de entregar, na minha opinião essa é a opção para 2022. Álvaro, e a R5, R6 e tal? Eu não vou entrar em detalhes, essas câmeras têm algumas limitações com relação a superaquecimento e alguns outros problemas que eu não vou entrar. A minha recomendação acaba sendo a Sony a7S III, que inclusive é a câmera que está me gravando nesse momento para fazer esse vídeo. E existem outras câmeras, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu tive a oportunidade muito rapidamente de encostar e de usar por uma hora a Fuji X-T4, que é uma câmera que está sendo vendida por R$ 15.000 no Brasil. E ela é uma câmera que tem sensor estabilizado, ela tem IBIS, ela grava 4K 60 quadros por segundo. Agora, eu não fiquei muito confiante com relação ao sistema de autofoco, eu não sei como é que vai ficar a questão de baixa luz, eu não sei como é que são as opções de lente para essa câmera, mas o fato dela custar R$ 15.000 e ter IBIS e 4K 60 quadros por segundo é algo que fez eu ter interesse em mencionar como uma opção a ser considerada agora para o ano de 2022. E obviamente existem outras câmeras bem mais caras, existem por exemplo aí a Canon R3, né, que faz vídeos 8K e que não tem limite de gravação e tal, mas aí gente, a faixa de preço, se você achou R$ 38.000 da Sony a7S III muito alto, essas câmeras já são ainda mais caras e muito mais caras e já passa a ser questionável se vale a pena comprar uma câmera híbrida ou se, visto que você está disposto a investir tanto dinheiro, não vale a pena comprar talvez múltiplas câmeras híbridas ou talvez já investir direto numa câmera de cinema ou assim por diante. Então, por isso que eu não mencionei outras câmeras mais caras que estão disponíveis aí no mercado já na atualidade. E vão lançar novas câmeras também ainda esse ano, provavelmente vai ter a Canon R1 e assim por diante, mas essas são as minhas recomendações com base no que eu sei hoje, sem absolutamente nenhuma especulação.
Eu espero ter ajudado vocês. Infelizmente, nenhuma câmera que eu mencionei aqui é baratinha, nenhuma delas é dinheiro que você está sobrando no bolso, provavelmente, mas ainda assim é a lista atual de câmeras que eu recomendo para o ano de 2022. E se vocês gostaram desse vídeo, peço a gentileza de se inscrever no canal, de me deixar um like, de deixar um comentário, de compartilhar esse vídeo com outra pessoa. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima.